Então vamos lá, a Bolsa de Valores da Argentina já era, acabou. Toda vez que a gente fala aqui sobre a situação econômica do Brasil e que vale a pena investir para o longo prazo, algumas pessoas depois que a gente teve aí essa eleição, começaram a falar, fala isso pros investidores da Argentina, que a inflação lá estralou com tudo e tá quebrando todo mundo, os investidores vão falir. E os holders da Argentina, o que aconteceu, né? Então eu decidi fazer o seguinte, como eu sei que esse é um medo que muita gente tem, eu decidi falar um pouco para vocês sobre o mercado argentino, que é uma coisa muito interessante, e aproveitando já te responder o que aconteceu com os investidores da Argentina nesse momento que a inflação tá beirando aí 90% lá nesse país, né? É correto afirmar que esses investidores se fuderam, Vandim? 90% é loucura, de inflação no ano. Só no ano. Eu acho que eles se fuderam. Eu não gostaria de estar no lugar deles, não. Vamos ver aqui então o que aconteceu. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. E se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considera deixar o like e se inscrever depois que o vídeo te agregar de alguma forma. O botãozinho de inscrito fica aqui embaixo, aqui, mas aí você pode fazer depois que te agregar em alguma coisa. Para entender o que é, né, a Bolsa de Valores da Argentina ali, a gente precisa conhecer uma palavrinha chamada Merval. Em 2017, o mercado de valores imobiliários do país ali uniu suas principais bolsas, mais ou menos o que aconteceu no Brasil também. A B3 também é resultado de uma fusão das duas principais bolsas, né, a BMF e Bovespa. Ali aconteceu também a Bolsa de Comércio de Buenos Aires e o mercado de valores se uniram e assim surgiu uma coisa chamada BIMA, BIMA com Y, né? A sigla para Bolsas e Mercados Argentinos, né? Aí ficou bom, né? BIMA, né? Gosto desse I que eles podem pôr no meio, a gente teria que pôr E, né? Essa instituição aí serviu para juntar, né? Compor o mercado de valores argentino, integrar todos os ativos, os títulos e tal. Exatamente uma coisa a brasileira. O Brasil faz, o resto da América Latina vai fazendo também. Você vê que é assim que a gente joga o povo no precipício. O índice Merval representa essa carteira de ações teórica e negociada na BIMA. É como se fosse o nosso Bovespa. Ele já era formado mesmo antes da unificação dessa bolsa de valores, servindo ali como um termômetro, né? Um índice do mercado argentino ali. Vale ressaltar que a BIMA é a terceira maior bolsa de valores da América Latina em capitalização, ficando atrás apenas da B3 e da BMV do México aí. Sendo assim, né, a Merval também é uma das principais bolsas aí do mundo, né? Então ele tá ali no ranking. É porque é pouca bolsa importante no mundo, então essa é uma bolsa relevante. Como é que se compõe ali esse índice Merval? É importante entender essas informações aqui, que senão depois você vai ficar viajando na maionese, né? Porque eu falo as palavras depois você vai entender nada. Então a Merval, ela segue ali as principais empresas listadas na BIMA. Esse indicador tem uma metodologia lá para identificar quais empresas é, exatamente como o Bovespa também tem, né? A metodologia envolve 4 critérios diferentes ali. Então, peso do fator de investimento é o indicador calculado pela própria S&P, né? Considerando informações públicas e financeiras. Para entrar na carteira do índice Merval, a ação tem que ter um peso de pelo menos 5%. Histórico de negociações, então os papéis que podem ser considerados na carteira do índice Merval precisam ter sido negociados no mínimo em 95% dos pregões nos últimos 6 meses. Isso aqui o Ibovespa também faz, que é o seguinte: uma ação que não foi negociada, pelo menos em 95% dos leilões ali, ela tem uma ação com pouca liquidez, né? Não faz sentido ela compor um índice ali, não tem ninguém negociando esse negócio, né? Porque a maioria, pelo menos uma negociação ali tem que ter, né? A capitalização de mercado. Então, para compor o índice Merval, as ações precisam ter uma capitalização de mercado ajustada de pelo menos 2,5 bilhões de pesos argentinos. Aqui a gente vê que essa regra hoje ela já está um pouco ultrapassada, né? Porque imagina só, 2,5 bilhões de pesos argentinos hoje, você pode pensar, Raul, mas é muita coisa, só que não é tanto não, viu? Esse valor hoje, em reais, para vocês entenderem aqui o porquê que eu disse que não é muito, seria uma empresa de 76 milhões de reais em valor de mercado. Gente, isso, juro para vocês, pro tamanho da Bolsa de Valores, é praticamente nada. Uma empresa considerada muito pequena no Brasil, em mercado de capitais ali, ela teria pelo menos 300 milhões de reais em valuation. Uma empresa minúscula, a gente chama de small cap ainda, é empresa com valuation de até 5 bilhões de reais. Seria small caps pra gente, né? É muito small cap, mas é um small, não é nem small cap. Não chegaria nem a ser empresa de bolsa no Brasil esse valor. Mas é lógico, isso aqui deve ter sido criado quando isso ainda fazia sentido, né? Então, o índice Merval tenta manter aí ao menos 20 ações de sua carteira teórica, né? Desde que elas cumpram esses requisitos citados acima ali. Se não der para cumprir 20 ações aqui, eles tiram. Mas no geral, dá para manter pelo menos 20 ações na carteira teórica ali, porque as empresas conseguem cumprir esses critérios. É claro que durante uma crise muito acentuada, poderia mudar alguma coisa. Mas aí você tem diversas empresas, olha lá, ó. Essa aqui é a lista das empresas
que estão compondo esse índice hoje. Comercial Del Plata, GP Fingalícia, Pampa Energia, Edenor, Ternium Energia, Banco de Valores, Central Puerto, Aluar, Telecom. Então, essas empresas aí, para você que não sabe o que elas são, a Migor S.A. é uma empresa de tecnologia que fabrica e distribui eletrônicos e partes de automóveis. A Ternium S.A. é uma companhia responsável pela fabricação de produtos em aço, né, que também tem atuação no Brasil e no México. A Telecom Argentina é a maior empresa de telefonia de lá, né? Ela é do norte da Argentina ali, e ela é responsável pela transmissão de sinal de cidades importantes, entre elas de Buenos Aires. YPF aí é uma empresa estatal argentina responsável pela exploração e produção de gás natural e petróleo, né? Apesar deles importarem bastante petróleo brasileiro, tem uma empresa lá que faz esse trabalho também, mas não do tamanho, né, da nossa, é claro. Então, e também tem o Grupo Financiero Galicia, né? Essa empresa que é uma holding de serviços financeiros de Buenos Aires. Ela é o quinto maior prestador de serviços bancários na Argentina e o maior banco privado também do país. Então aqui você consegue ver isso. Dito isso, como está a situação desse índice no momento atual? É aqui agora que você talvez tenha uma surpresa. Sempre que eu falo aqui para vocês o seguinte, olha só, quando um país começa a sofrer com inflação, a primeira coisa que vai acontecer nesse país, são as empresas começarem a ter um aumento naquela receita ali. É lógico que esse aumento de receita, ele é nominal. Por quê? Porque o preço das coisas está aumentando, essas empresas estão tendo um aumento de receita ali, né? Pelo menos nominalmente. Não é que ela está crescendo de verdade porque a inflação está crescendo, mas os números começam a vir cada vez maiores. A gente já vivenciou isso no Brasil, né? Um aumentozinho de números ali. Já existia a Bolsa de Valores no Brasil na década de 80, para você que não sabe, então acontece isso. Um outro cenário que você vai perceber é o seguinte, imagina, pensa isso que isso acaba sendo lógico para você. Se você tinha R$100, né, e começa a ficar muito fácil para você ter quantidades absurdas de dinheiro, porque tem muito dinheiro rodando na economia, porque o aumento de inflação também faz aquelas cenas absurdas, né? Você vê as crianças brincando com um bloco de dinheiro, porque para comprar um pão começa a precisar de um bolo de dinheiro desse jeito. Se todo mundo fica bilionário de repente, em pesos ali, né, vamos supor que fosse uma inflação muito maior que essa, para você entender essa abstração. E as empresas continuassem negociadas pelos mesmos valores que estavam antes, você ia assumir, você ia sentar lá e falar, agora eu sou dono do banco então, porque ninguém quer comprar. Então se a negociação não aumentasse, as empresas simplesmente iam ser vendidas por valores ridículos. Então o índice precisa subir de preço. Não tem como. É impossível que o índice não suba de preço a médio prazo ali, a curto prazo até, para que ele adeque àquela inflação que está acontecendo no país. Porque senão a pessoa que era pobre antes, ela ficaria rica só comprando uma empresa ali. A empresa reajustou os preços, o lucro das empresas ali está subindo nominalmente, eu ia lá, comprava a empresa e virava dono. É óbvio que não dá para fazer isso, porque as empresas começam a ser negociadas por múltiplos cada vez maiores, o preço vai subindo junto com a inflação. E aí você olha para o índice Merval, então, olha a maravilha, o S&P Merval nesse ano, teve uma variação aqui, você está vendo, esse é um gráfico do Invest.com, teve uma variação nesse ano que ele subiu 91,81%. Então a inflação aumentou 90, ele subiu 91,80%. Então assim, ele ainda subiu 1,81% a mais do que a inflação argentina no período. Isso vai acontecer necessariamente, porque se isso não acontecesse, as empresas iam ficar muito, muito baratas. Não tem como acontecer isso, ninguém vai deixar esse dinheiro na mesa ali. Qualquer um ia lá e comprava. Todo mundo ia começar a comprar ações, porque ia fazer sentido para você comprar essas ações. Então, quando começa a ter um aumento de dinheiro na economia, tem um aumento de dinheiro na mão dos investidores também, pelo menos nominalmente. Não é que a situação está melhor, é óbvio que ela está pior. Só que as pessoas vão comprando. Isso aqui é o que eu tento explicar para vocês. Ativos reais, eu já falei isso em vários vídeos, vocês não entendiam. Ativos reais têm uma proteção natural contra a inflação. Então, o imóvel, por exemplo, ele não pode começar a ficar do preço ridículo. As pessoas compram. Então, você tem uma casa ali, ela está a 300 mil. A inflação no país está a 300%. Aí tá todo mundo que ganhava 100 mil, tá ganhando agora 300. A pessoa ia comprar as casas tudo. E aí ela ia aumentar de preço por uma demanda natural de mercado. Não tem como acontecer uma coisa sem a outra. É o aumento generalizado de preço, mas significa também que a população tá com mais dinheiro na mão. Se ela tá com mais dinheiro na mão, ela compra mais ativos, compra mais sei lá o quê, o preço vai subir naturalmente. Só que isso aqui significa então que não interessa a inflação pro investidor? Aí não. Aqui quando a gente olha também, ó, o índice também aqui, o BIMA, né, o índice de bolsa de mercados argentinos, aqui também a gente observa 103% aí no último um ano, né, de captação. E aí você observa esse número que eu tô falando para vocês aqui agora, olha só, a receita das empresas já subiu 60,26% e aqui tá na medição de setembro. Vai subir mais a receita das empresas, porque isso aqui era a medição de setembro, a gente tá falando da inflação até novembro. Então é natural que essa receita apresente um aumento. Quando você olha a renda líquida, olha lá, ó, 249,66%, a renda líquida média das empresas que compõem o índice. Então aumentou bastante, aumentou quase 3 vezes, né? A renda ali, a receita aumentou 60%, o EPS diluído 508,97% aqui, margem
Margem de lucro líquida, 193,37% de aumento a margem de lucro ali. É óbvio, todos os números ficam inflados por conta do aumento de inflação. Isso é uma coisa que pouca gente entende, cara, mas é muito interessante você entender isso, porque você acaba considerando, às vezes, que um cenário inflacionário, que é uma coisa grave, é ruim para os investidores do mundo, você pensa que vai todo mundo quebrar e que fica todo mundo pobre, porque um país está diminuindo ali, você pensa que os maiores bilionários do país vão ficar todos pobres de repente. Não tem coerência alguma com a realidade, cara. Não existe. Essas empresas continuam existindo, elas têm mais dificuldade de vender, o número de consumidores diminui porque a crise financeira está assolando o país, etc. Mas não é que a empresa vai deixar de existir. Agora tem o problema. Aqui a gente viu que internamente, como fosse em reais ali, ficou basicamente elas por elas. Então subiu 90% a cotação dessas empresas, só que eles não ganharam 90%, porque a perda do valor monetário foi do mesmo tamanho. Ficou praticamente elas por elas e nem sempre vai corrigir na mesma frequência exata, porque aqui foi uma coincidência. Mas e quando a gente olha esse número dolarizado? Isso aqui complica, né? Aqui você consegue ver, então, no gráfico, o fato aqui nos últimos um ano, ó, YTD aqui, né, desse ano em diante, a gente vê 99,76% até o índice, isso aqui é o S&P Merval. É feito pela S&P, Raul? É feito pela S&P. A S&P é uma empresa excelente aí de índices, né? Você conhece muito por causa do S&P 500, aqui eles também fizeram o índice da Argentina. Mas aqui você vê que o índice está em 160.190 pontos. Puro substrato da alegria. E quando a gente olha esse índice dolarizado, porque aí dolarizado complica, porque se o peso argentino perdeu o valor ao longo do ano, perdeu muito valor, o que vai acontecer quando a gente olhar para esse índice em dólar? Porque quando a gente faz esse ajuste da cotação do índice em dólar, aí a gente vai ter uma grande diferença, porque se o peso argentino está diminuindo a força, por mais que internamente ele esteja corrigindo o índice para a inflação em peso, lá fora não, porque o peso argentino perdeu o valor em relação a isso, ao mesmo tempo que a inflação aumentou dentro do país. Aí sim. Então, esses investidores, eles ficaram mais pobres internacionalmente. Então eles ficam mais pobres em relação aos outros países. Então eles estão na mesma, dentro do país deles, mas ficam mais pobres em relação aos outros países. Então sim, existe um desequilíbrio em relação a isso. E é por isso que é importante você ter empresas na sua carteira que são dolarizadas. Na Argentina, você percebe aqui que a maior parte das empresas que são grandes na Bolsa de Valores deles, elas são empresas que são totalmente nacionais, assim, elas não têm uma operação internacional tão grande, elas têm uma operação internacional modesta. Não é o caso necessariamente do Brasil, e é importante aqui você frisar essas diferenças. Porque olha só, o Brasil exporta carne, exporta para quem? Exporta para os Estados Unidos, exporta para a China, exporta para outros países. Quando o Brasil exporta para esses outros países, a gente necessariamente recebe em outra moeda, né? Essas empresas trabalham recebendo em dólar. Então, mesmo quando a gente enfraquece o real, igual aconteceu no período agora, a gente não tem o mesmo efeito que a Argentina teve. Essas empresas poderiam ainda ter um aumento de receita real, né? Poderiam ter um aumento, um crescimento real, mesmo durante períodos muito inflacionários no Brasil, elas poderiam ser capazes de ser resilientes a isso. Empresas de minério, né, como a Vale, a Petrobras, que negocia petróleo em dólar. Então essas empresas ali, elas não necessariamente sofreriam o mesmo impacto que essas empresas argentinas sofreram. É importante lembrar disso. Então se você tem empresas na sua carteira que mesmo operando no Brasil são dolarizadas, elas também são empresas que exportam muito, WEG, BRF Foods, JBS, Petrobras, Vale, essas empresas que não atuam só em mercado interno, essas empresas podem continuar performando bem, mesmo em cenários onde o Brasil esteja bem complicado ali. Mas na Argentina, a gente vê essas empresas então. Quando a gente olha o gráfico aqui de 5 anos do Merval dolarizado, aí... Nossa! Olha isso aqui, olha o tamanho dessa queda, né? Você vê aqui, olha isso, parece que sumiu da vida, né? Saiu ali, ó, de 1.744 pontos para agora, no período mais recente, que nem é o período mais trágico, 533 pontos. Então, assim, é uma queda que quando você observa aqui embaixo, né, você percebe que nos últimos 5 anos esse índice já caiu 63,27%. Mas nos últimos 10 anos, e aqui é interessante, ainda está positivo em 41,32%, mesmo dolarizado. Então, quando a gente observa, você percebe que esse índice ainda é positivo. Nos últimos 10 anos aí de mudança, a gente tem esse índice ainda sendo positivo. Nos últimos 2 anos, ele também está positivo em 48,46%. Então, assim, no curto prazo, a gente observa, né, nesse curto período de observação, a gente observa que o índice realmente, cara, está numa situação muito complicada, porque você vê que eles chegaram no pico ali, ó, no pico da explosão em 2018, eles estavam bem, né? Aí a crise abalou muito eles ali, esse índice, mas essa crise foi global, essa crise aqui, essa primeira crise. E a Argentina sobrevive até bem com relação a essa crise. Ela cai, né? O índice estava num
ponto muito bom, a Argentina estava bem ali, ela cai, e aí ela se mantém, né, ali mais ou menos segura a trancos e barrancos, e aí em 2019 tem uma queda muito brusca, e aqui eu acho que é um dos maiores problemas, porque em 2019 a Argentina começa a entrar numa crise, e logo em seguida a gente pega a crise do Covid. Então em 2020, mais uma porrada, e aí a Argentina tá num cenário, na verdade, no momento atual que a gente tá falando, dolarizado pelo menos o índice, os investidores argentinos, aqui a gente tá falando da população ali, né, a gente sabe que isso é uma menor parte da população ali, esse índice ele tá numa recuperação. Se você pega em 2020, ele teve momentos muito piores, e agora a gente vê ele entrando numa recuperação aqui, ó, essas empresas ali, né, pelo menos do ponto de vista em dólar, elas estão tendo uma recuperação. Então esse investidor, ele já tá de volta ali ao patamar que a bolsa tava para ele ali em 2014, em alguma coisa nesse sentido. Então, mesmo em cenários muito atípicos, muito catastróficos, empresas boas, e olha que essas empresas não são as melhores empresas do mundo, a nossa, coisa mais incrível do mundo, empresas boas, elas conseguem ser resilientes, e essas são só as maiores, nem estamos falando das empresas boas. Então, mesmo num cenário igual a esse, é possível sim que um investidor, ele ainda tenha êxito, apesar de estar pegando uma crise muito feia, essas crises são passageiras, essas crises passam. Mesmo na Argentina, Raul, você acha que vai passar? Tem duas opções, ou a Argentina vai sumir do mapa ali, onde você via, vai estar escrito buraco onde ficava a Argentina, ou vai passar, em algum momento essa crise vai ter que passar. Eles vão ter que ajustar ali, eles vão ter que aderir uma política econômica mais coerente, uma política econômica mais eficiente, mas em algum momento eles devem conseguir reatar os cintos ali. Você pensa que o Brasil nunca passou por isso, que a Argentina sei lá o quê, tarará. Brasil, em 1980, chegamos a ter inflação de 4 dígitos. Estamos falando assim, década de 80 de 4 dígitos, estamos falando de 1000% de inflação. Pelo amor de Deus, gente. É loucura. A Argentina está agora aqui com os 3 dígitos de inflação dela ali, os 100% quase, né? Chegando aí nisso, mas o Brasil já passou por situações bem piores. A Alemanha já passou por situações bem piores. Vários países passaram por situações bem piores. Então, assim, não dá pra dizer que essas empresas vão deixar de existir por conta da situação. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Elas têm um aumento de receita, vai ter uma crise, vai enfrentar um período. Mas não é que vai tudo quebrar, vai sumir, acabou o país e tal. Não. Isso aconteceria em um país ditatorial, um país que encerra o mercado, que fala, ó, acabou, não tem mais bolsa, sei lá o quê, fecha a bolsa, como aconteceu, por exemplo, no caso da Venezuela. A gente não está enfrentando uma ditadura, não está enfrentando um governo absolutista, louco, que está ferrando com tudo. A gente está enfrentando problemas econômicos muito graves, criados por pessoas muito incompetentes, é verdade, muito incompetentes, mas não ainda, né, não chegou nesse nível de ser um governo que esteja fazendo isso ali com o objetivo de assumir o controle do país, alguma coisa desse gênero. Então, por enquanto o mercado ainda existir da maneira como ele existe aqui, ele continua sobrevivendo a trancos e barrancos, né, com queda de 63, que é absurdo nos últimos 5 anos, mas com 10 anos naquele devido distanciamento histórico, 41,32% ainda de aumento ali. Então, os investidores não sumiram da face da terra, não quebraram, não acabou o dinheiro deles completamente. Para um país que realmente você ter boas empresas e elas deixarem todas de existir, olha, você tem que ter feito muita merda, porque não tem como, né? A população deixaria de se alimentar, a população deixaria de poder usar um telefone, a população deixaria de poder andar de carro. São empresas que fornecem esses serviços. Então, se você quiser aprender a investir sem histeria, sem loucura, sem achar que o mundo vai acabar amanhã, né? E talvez acabe, mas aí seu menor problema é o dinheiro que você colocou na bolsa de valores, né? Se o Brasil acabar, se o Brasil entrar num negócio que faliu todas as empresas, você vai passar fome. Eu vou passar fome, todos nós vamos passar fome, né? Então, assim, não é um cenário onde a gente possa falar assim, ai meu Deus, você acabou todas as empresas do Brasil, então, as maiores empresas do Brasil, são 400 e poucas, mais de 500 empresas na bolsa, faliu tudo, e aí nossa vida tá normal. Eu não sei onde que as pessoas acham isso, que é o dinheiro que eu tenho na conta corrente tá funcionando. Porra, ajuda, meu príncipe. Ajuda, guerreiro. Não vai existir nada. Vai comprar o quê? Com o quê? Vai estar o dinheiro todo fodido. Seu dinheiro também não vai ter valor nenhum. Então é melhor você ter esse dinheiro em ativos reais, que pelo menos ele tem uma proteçãozinha natural aí. Aprender, vai lá, alvp.com.br, clica em preencher questionário, preenche aqui, conversa lá comigo. Conversa lá, eu mesmo te ensinar a investir, vou te ensinar a deixar de ser histérico, apavorado, doido. E é isso. Um beijo pra vocês. A situação da Argentina agora é se pegar o Brasil na semi da Copa. Aí é osso. Aí tem que derrubar. A única hora que eu torço contra a Argentina na vida é no futebol. Porra, a Argentina e o Brasil são... Vou contar uma coisa pra vocês muito importante. Sabia que a gente foi um dos únicos países do planeta, um dos únicos continentes, né, do planeta aqui que conseguiu se organizar, e a gente não tem bomba atômica em nenhum dos dois países, né, que são as grandes potências. Mas foi um combinado, não foi? Graças a Deus, e é uma negociação que foi feita com os argentinos. Sim, cara. A gente se organizou, combinou, tem um tratado não armamentista. A gente
gente tem uma relação muito boa, na verdade, comercial, assim. É muito triste que a Argentina tenha virado, na cabeça de algumas pessoas, motivo de chacota por estar passando por uma situação difícil, porque não tem nada a ver com isso. A Argentina já foi um grande país, uma potência muito rica, tem relações comerciais até hoje com o Brasil, das mais importantes do Brasil, então não é uma piada. A Argentina não tá numa situação que o país vai deixar de existir, não tá correndo esse risco. Não, eles erraram a mão na economia, a gente já errou também muitas vezes, e eu torço para que eles se recuperem o mais rápido possível. Tomara que dê tudo certo, tomara que eles consigam organizar essas dívidas, tomara que eles consigam alinhar uma política econômica realmente séria, né, que os políticos argentinos colocam a mão na consciência e vê a merda que eles fizeram, para que a gente volte a ter uma Argentina aí como um grande símbolo de riqueza que ela já foi. Rico como um argentino era a expressão que usavam na Europa, sabia? Ô, louco. É isso.